Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva, dá o seu like, ative o sininho para que sempre que sair novas mensagens você seja avisado aí, né? E tá podendo receber, estou podendo ouvir a palavra de Deus no conforto da sua casa, né? Numa época de pandemia, isto é muito importante para as nossas vidas, né? Numa época em que estamos sem poder ver, abraçar as pessoas, nós podemos receber uma palavra de Deus no conforto da nossa casa. Estamos falando sobre a cristologia, que é o estudo sobre a pessoa de Cristo, né? E agora vamos falar das profecias bíblicas do Antigo Testamento que se cumpriram na vida de Cristo. As profecias messiânicas que apontam que Jesus realmente era o descendente da mulher enviado por Deus para salvar o homem, o libertador, aquele que merece toda a honra, toda a glória. Está lá em Gênesis 3,15. Nasceu a promessa de que haveria o descendente da mulher, tá? Lá em Gálatas 4:4 declara que Jesus é este descendente nascido de mulher para vencer o pecado e vencer a força do diabo, tá? Lá em Gênesis 18 fala que este Messias seria descendente de Abraão. E a Bíblia nos fala lá em Atos 3:25 e Mateus 1:1 apresenta Jesus como descendente de Abraão. Mateus pega a linhagem, vai trazendo, né, até chegar em Abraão. Lucas vai até mais além, Lucas vai até Adão, tá? Lá em Gênesis 17:19 fala que ele seria descendente de Isaac. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 1:2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e gerou seus irmãos, e foi gerando e vai gerando até que chega, né, em Jesus Cristo, para mostrar que ele, né, também é filho descendente deste Isaac. A Bíblia também diz em Números 24, né, 17, que Deus prometeu um verdadeiro descendente de Jacó que subirá com o cetro e destruirá todas as demais nações ímpias da face da terra. E Jesus é este descendente de Jacó, como fala Mateus 1:2, apresenta, né, Jesus também como descendente de Jacó. Se ele é descendente de Abraão, ele é de Isaac e ele é de Jacó, então ele veio realmente da descendência dos patriarcas para louvar e adorar o nome daquele que vive e que reina. Também fala em Gênesis 49:10 que o cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e todos obedecerão os povos, né? Então a Bíblia fala, né, que ele também deveria ser, né, da tribo de Judá. E a Bíblia também fala em Lucas 33 que Jesus é da tribo de Judá, cumprindo também esta profecia, tá? A Bíblia também diz na promessa lá em Isaías 9:7, em Isaías 11, do 1 ao 5, que ele seria o herdeiro do trono de Davi, tá? E a Bíblia diz em Mateus 1, no livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, quando já foi fazer a genealogia, já juntou que ele é filho de Davi e filho de Abraão, mostrando realmente que ele é digno desta, né? Ele é da linhagem real, ele é digno sim, ele é o Messias, é o enviado de Deus para as nações, tá? A Bíblia também fala o lugar do seu nascimento. Lá em Miqueias 5:2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas saídas desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Este que vai nascer, a saída dele é desde os tempos antigos. Não é que ele vai existir agora, ó Belém, né? Estava dizendo, ó Belém, que vai nascer de ti, cujas saídas são desde os tempos antigos.
Ele só veio existir, assim como se dizer, na história, né, humana, depois que ele existiu no ventre de Maria, mas ele já era antes de muitos tempos, tá? E tem a Bíblia diz lá em Mateus 2:1, quer ver? Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo de Herodes, né? Rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém. Então ele nasceu, como diz aqui, em Belém, foi profetizado e ele nasceu em Belém, tá? Foi profetizado também a época do seu nascimento, né? Entende-se? Né? Estava naquelas questões das 72 semanas de Daniel. Então foi profetizado a época do seu nascimento. E lá em Lucas 2:11 fala que na época que Jesus ia nascer, saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito, né, sendo Quirino governador da Síria. Então saiu um decreto e eles tiveram que ir, né, que ele era de Nazaré, teve que ir até Belém para se alistar a José, e neste período, era o período profetizado pelo Senhor, né, que onde começaria a mudar a história da humanidade, estava nascendo a vida, estava nascendo a paz, a felicidade para a humanidade, tá? Em Isaías 7,14 fala, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, a virgem engravidará e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Então a Bíblia diz que esse Messias glorioso, esse filho do Deus vivo, nasceria de uma virgem. Ora, como que vai nascer de uma virgem, né? A Bíblia diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe prometida em casamento a José, antes de unir-se a ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1,18. Antes dela ter relação, foi visitada pelo anjo Gabriel e achou-se grávida pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que Jesus é esse Messias, porque realmente ele nasceu da Virgem para glorificar e adorar o nome do Senhor, tá? A Bíblia fala também da sua fuga para o Egito, lá em Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o chamei do Egito, chamarei o meu filho, tá? E a Bíblia diz que José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe, partiu para o Egito, quando eles queriam mataram todas as crianças, né? E Jesus só não morreu, porque além dele ser Deus, soberano e poderoso, né? O Senhor havia avisado José para que fosse para o Egito. Para a matança dos meninos que aconteceu na época de Jesus, né, para procurando Jesus, foi descrito, né, lá em Jeremias 31:15 e foi cumprido em Mateus 2:15. Então, o seu ministério na Galileia foi falado que ele começaria na Galileia em Isaías 9:12, e a Bíblia diz, então Jesus ouviu que João estava preso e voltou para a Galileia, deixando Nazaré, e foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. E ali começou o seu ministério, cumprindo, né, que o seu ministério seria na Galileia. Por isso que ele é chamado de Galileu, por causa da Galileia, e chamado de Nazareno, porque, né, nasceu em Nazaré. Celestial, né, celestial, porque ele veio do céu para as nossas vidas. A Bíblia fala que ele seria considerado como profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, teus irmãos a ouvirá. Moisés disse isso, Deuteronômio 18:15. E a Bíblia diz, vendo os homens os milagres que Jesus fizera, disseram, é este verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. João 6:14. A Bíblia diz, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Tá, ele era um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que veio a Abraão, recebeu o dízimo, a adoração, não tem linhagem, ninguém sabe para onde viu, para onde foi, e é rei de Salém, uma distante cidade que quem sabe provavelmente seja Jerusalém. A Bíblia diz lá em Hebreus 6:20 que Jesus é sim da ordem de Melquisedeque, onde Jesus como precursor entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tá?
A Bíblia diz que ele seria desprezado das partes dos judeus. Em Isaías 59, a Bíblia diz que era o mais desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Aonde que desprezaram Jesus? João 1:11 diz assim: e veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então desprezaram Jesus, né? Como a Bíblia realmente falou, tá? Ele crescia, a Bíblia diz algumas das suas características. Lá em Isaías 11:2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor de Deus. Então o Messias, ele teria o Espírito do Senhor, a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, o conhecimento e o temor. E a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, tá? A Bíblia diz que o Filho, né, o Messias, o verdadeiro Senhor, ele entraria na cidade montada em um jumentinho, tá? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumentinho, num jumentinho, filho de uma jumenta, diz lá em Zacarias 9, né? 9:9, falava que esse rei entraria montado num jumentinho em uma entrada triunfal. E a Bíblia diz que tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro de Jesus gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus entrou montado num jumentinho, como está escrito lá em João 12:13 e 14. Ele entrou na entrada triunfal de Jerusalém, cumprindo esta mensagem, né? Esta profecia profetizada. Também foi profetizado lá por Zacarias que ele seria vendido por 30 moedas de prata. E lhes disse: se parecer bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, se não deixai-o. Pesaram, pois, o salário de 30 moedas de prata. Lá atrás Zacarias já falou, né, que alguém iria vender o Senhor por 30 moedas de prata. Então a Bíblia diz assim: e disse-lhe: que me darei para que entregue a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata e deram a Judas, que traiu Jesus. Está lá em Mateus 26:15, tá? A Bíblia diz que ele seria traído por um amigo, está lá em Salmos 41:9, cumpriu em Marcos 14:10, tá? A Bíblia também diz que o dinheiro seria devolvido para comprar um campo do oleiro, lá em Zacarias 11:13, e isso aconteceu em Mateus 27:6 e 5, tá? A Bíblia também diz que levantariam contra ele falsas testemunhas, lá em Salmo 27:12, e isso se cumpriu em Mateus 26:60, tá? A Bíblia diz que suas mãos e pés seriam transpassados, lá em Salmo 22:16. Então aconteceu e cumpriu, né? Quando ele mandou Tomé ver o dedo, falou: vem aqui, ó, foi transpassado mesmo, Tomé. Lá depois de ressuscitado, veja que eu cumpri, que eu tenho até hoje as marcas nos pés, nas mãos, lá em João 20:27, tá? A Bíblia também diz lá em Isaías 53:7 que ele permaneceria em silêncio quando fosse acusado. Isso aconteceu em Marcos 14:62, tá? Que ele seria golpeado, cuspido, sofreria substituição em nosso lugar, mas que também ressuscitaria. E tantas outras profecias messiânicas que se cumpriram em Cristo. Eu vou parando por aqui para não ser extensivo, mas tem muitas e muitas outras profecias que falam da personalidade, do caráter e da obra desse Cristo maravilhoso. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.